Olá pessoal, com grande satisfação me dirijo novamente a vocês para dar sequência à física moderna. No encontro anterior tivemos a teoria da relatividade, então você viu o beabá, o feijão com arroz, o que você precisa saber sobre relatividade. Da mesma forma, hoje nós vamos ter o beabá, o que nós necessariamente precisamos conhecer para encarar as questões sobre mecânica quântica. Na mesma época em que Albert Einstein criava a teoria da relatividade, paralelamente Max Planck se encarregava de dar início à mecânica quântica. Futuramente, na sequência, as duas teorias, vamos dizer assim, se somaram, contribuíram-se mutuamente e novos desdobramentos ocorreram na história da física. Isto aconteceu no começo do século XX. A parte da física moderna, então, da qual vamos tratar hoje, chama-se mecânica quântica, por ter se notado a base da mecânica quântica é que a energia radiante é quantificada. Daí é que vem esse nome. De uma forma parecida como Millikan havia demonstrado com relação à carga elétrica. Ela também é quantificada, no sentido de que ela não pode existir numa quantidade qualquer, e sim numa quantidade múltipla de uma quantidade elementar. A carga do elétron, quanto é mesmo? Tem dificuldade para guardar esses números, mas deve ser algo como 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, certo? Ela existe em quantidades, então essa é a carga elementar, a carga do elétron é a menor carga elétrica que pode existir, não existe carga de meio elétron, e as cargas presentes no nosso mundo são então múltiplas dessa carga elementar. Não é exatamente isso que a fórmula Q igual a E vezes N que você estuda em eletricidade quer dizer? Pois o mesmo se dá com a energia radiante, da qual a luz é apenas um caso particular. O espectro eletromagnético é tão amplo e a faixa correspondente à luz visível vai de uma frequência mínima a uma máxima, não interessa quais são esses valores, mas é uma estreita faixa do espectro eletromagnético. Não apenas a luz, todas as radiações eletromagnéticas são constituídas por pacotes. Quer dizer, elas existem numa quantidade múltipla de um pedaço de uma quantidade elementar. Houve época em que essa quantidade elementar se chamava de pacote. Futuramente deram a ela o nome de quantum. Hoje em dia é o que se conhece com o nome de fóton. Max Planck, então, propôs que a energia desta carga elementar, dessa quantidade elementar de energia radiante, fosse expressa por H vezes F, porque ele percebeu que esta energia deveria ser proporcional à frequência, medida a princípio em Hertz. E o H é a famosa constante de Planck, já determinada há muitas décadas, eu não vou dizer muitos séculos, porque essa teoria remonta do início do século XX. Ela vale, não precisa decorar, né? O ITA sempre vai fornecer, você vai precisar dela, 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 em unidades do sistema internacional. Durante essa aula, nós vamos precisar também dessa mesma constante numa outra unidade, envolvendo uma outra unidade de energia, que não é do SI, que vai ser o electron-volt, mas, repito, não se decoram esses valores, eles são fornecidos quando necessários. E é justamente por ser assim, pelo fato da energia ser quantizada, que Niels Bohr, acabou verificando que as órbitas permitidas para o elétron no átomo de hidrogênio e também nos demais átomos não poderiam ser órbitas quaisquer, não poderiam ter raios variando continuamente de um valor mínimo a um valor máximo à medida que houvesse absorção ou liberação de energia. Não, essas órbitas ocorrem aos saltos. Elas não podem assumir valores quaisquer. Então, o nosso interesse nessa primeira aula será, a partir do postulado de Bohr, Bohr chega a essa conclusão assumindo que a quantidade
m vezes v vezes r, massa vezes velocidade vezes raio, chamada momento angular, deveria ser múltipla de uma constante elementar que se chamou de constante reduzida de Planck. H riscado é como ela é representada, e o seu valor é H sobre 2π, onde H é a constante de Planck que eu mencionei anteriormente. A partir, então, do postulado de Bohr, foi possível encontrar os raios permitidos para as diversas órbitas dos elétrons no átomo de hidrogênio, e logo se pode estender isso a outros elementos químicos também. Então nós vamos já no primeiro exercício determinar que raios permitidos são esses, e vamos ver como varia a energia. Concluiremos que à medida que nós nos afastamos do núcleo para elétrons mais distantes do núcleo, a energia é maior. Frequentemente, os testes, mesmo do ITA, chamam essa energia de energia do elétron. Esteja atento, eu frequentemente cometo esse erro conceitual também. Essa energia a que vamos nos referir, aquela que é expressa, para quem já sabe, por menos 13,6 sobre n ao quadrado, né? Já vamos ver de onde vem isso. Ela não é do elétron, ela é do sistema, porque ela é obtida considerando-se carga elétrica, não é? do elétron e do próton também. Então ela é própria do sistema. Veremos então, o objetivo desta aula, calcular os raios das diversas camadas, ver como eles variam, calcular as energias associadas a cada nível, calcular a energia necessária para o elétron poder fazer um salto quântico, para que ele possa saltar para uma órbita mais distante do núcleo. E também o caso contrário, na hipótese do elétron, a princípio, numa determinada órbita, se deslocar para uma mais próxima do núcleo, haverá emissão de energia radiante, eventualmente na forma de luz. Saltos quânticos, então, é tema desta aula. Falaremos de comprimento de onda de Broglie, que comprova a dualidade onda-matéria, né? A luz se comporta como matéria e como onda. Estaremos hoje calculando a massa do fóton. E se a luz tem massa, mc² igual a hf, como nós vamos calcular a massa do fóton, e é onda, porque apresenta comportamento de onda, ao mostrar fenômenos como interferência e difração, por que o mesmo não se dá com outros corpos materiais, que não exatamente radiações eletromagnéticas? Elétrons, por exemplo, a velocidades altíssimas, próximas à velocidade da luz, também se comportam como ondas. Sofrem difração, têm desvio ao passar rente a obstáculos, ao passar por fendas, tal como acontece na experiência de Young. Isso acontece com elétrons também. Então, partículas subatômicas com alta velocidade têm comportamento de onda. Mas por que apenas partículas subatômicas com alta velocidade? Por que não partículas maiores com velocidades talvez não tão grandes? De Broglie, então, estende essa ideia a todos os corpos materiais. Inclusive, brincando, né, alguns autores falam que uma vaca caminhando no pasto, lentamente, né, grande massa, pequena velocidade, também tem um comprimento de onda de Broglie associado a ela. Nesta aula também vamos então calcular esse comprimento de onda. E vamos finalizá-la com o princípio da incerteza de Heisenberg. É impossível saber com precisão posição e velocidade. É possível saber em cada instante com precisão qual a quantidade de energia que uma partícula, a princípio subatômica, tem, mas isso também, da mesma forma, vai se estender para corpos que não são pequenos e que também não têm velocidades necessariamente tão grandes. Aplicaremos o princípio da incerteza e calcularemos o comprimento de onda de Broglie para elétron, mas também para uma bola de ping-pong, não é? Que não tem uma velocidade tão grande e que tem uma massa tão maior. Assim, com esse preâmbulo, eu espero ter dado a você uma ideia do que essa aula vai tratar. E a habilidade matemática é bastante cobrada, em geral junto com coisas da mecânica clássica. Que coisas? Conservação de energia e conservação de quantidade de movimento. Isto, aliado à sua criatividade, deverá colocá-lo em condições de responder a essas questões. As questões do ITA propriamente serão mais trabalhadas na aula seguinte, quando teoria da relatividade e mecânica quântica juntas participarão das nossas considerações. Ok? Desculpe, o preâmbulo foi longo, mas assim eu pude me referir a tudo que vai rolar nos próximos minutos, e as ideias então já devem estar aí
vagando pela sua cabeça. Nós vamos subir essa escada degrau por degrau, como convém na terceira série do ensino médio, especialmente para aqueles que ainda não tiveram noções de física moderna, que deve ser o caso de quem está fazendo o terceirão. Vamos lá? Primeiramente, então, o resultado do desafio da aula anterior, que foi a primeira aula de física moderna, a aula de teoria da relatividade. N igual a 3, tá? Quem tentou deve ter conseguido. Se você não conseguiu, preocupe. Se alguma coisa errada aconteceu, procure se informar, vá atrás, tá? N igual a 3. Primeiro exercício de hoje, então. No átomo de hidrogênio, Bohr postulou a quantização do momento angular orbital do elétron. Uma grandeza cuja intensidade Ln, ele quis representar assim, é igual a mVn/Rn, em que m é a massa do elétron, Vn é a sua velocidade na órbita de raio Rn, fazendo Ln igual a n vezes h sobre 2π. H sobre 2π, então, que frequentemente se representa por H riscado, tem o nome de constante reduzida de Planck. É aquele valor que eu mencionei há pouco, que você não precisa decorar, né? 6,63 vezes 10 elevado a menos 34, eu decorei só pela frequência com que uso esse valor nas aulas de física moderna, e n é um número inteiro e positivo. Então, segundo Bohr, isso é um postulado, né? Ele não demonstrou isto, o momento angular é múltiplo de uma constante fixa, né? H sobre 2π. Okay? Existem outras hipóteses que combinam com esta, como, por exemplo, o próprio Ita destacou isso e pediu para o aluno provar que essas hipóteses eram equivalentes, a hipótese de que o perímetro da órbita do elétron fosse correspondente a um múltiplo do comprimento de onda de Broglie. Tá? Essa é uma outra hipótese que leva às mesmas conclusões a que vamos chegar neste exercício. É conversa para a aula seguinte. Tá? Então, a partir da hipótese de Bohr, a gente pode chegar a outras conclusões e a partir de outras considerações também poderíamos verificar essa hipótese de Bohr. Obtenha a expressão dos possíveis raios das órbitas descritas pelos elétrons. Expressar a resposta em função de H, N, que é número inteiro, maior ou igual a 1, K, que é a constante eletrostática, Z, número atômico do elemento químico, então não será necessariamente o átomo de hidrogênio, nós poderemos ter tantos prótons no núcleo quanto quisermos, isso neste primeiro exercício, não há razão para não generalizarmos. Logo na sequência nós vamos trabalhar com o átomo de hidrogênio, quando consideraremos então Z igual a 1. Carga do elétron, representada aqui por E, e a massa do elétron. Então veja como é que a gente calcula as expressões dos possíveis raios das órbitas, como você chama em química, camada K, camada L, camada M. Quais são os raios dessas órbitas? A matemática disso precisa ser muito bem dominada, isso requer treino. Não é nada mais complicado, é quase matemática básica, desde que você saiba os princípios. E um dos princípios, então, é a hipótese de Bohr. MVR, momento angular, deve ser igual a NH sobre 2π. Ok? Eu não estou colocando aqui VNRN, como o enunciado sugeriu que eu fizesse, por comodidade, tá? Estou me referindo à velocidade numa camada qualquer, na camada N. Tá? Depois, no final do exercício, a gente leva isso em conta. Isolando V, teremos V igual a NH sobre 2π MR, que passou dividindo. Chamamos essa equação de 1, em que se expressa a velocidade permitida ao elétron em função de N, desse número inteiro que caracterizará a camada eletrônica ao raio da órbita em que esse elétron vai se encontrar. Como nós sabemos da mecânica, para manter esse movimento circular do elétron em torno do núcleo, ele que é atraído pelo próton, há uma força centrípeta necessária, que é justamente a força de atração com que essas cargas, né, de sinais contrários presentes no núcleo e na eletrosfera se atraem. mv² sobre r é a expressão da força centrípeta pela lei de Coulomb, kqq sobre d², como o Marcel fala, k constante eletrostática, z vezes z seria naturalmente a carga presente no núcleo, certo? Em módulo, é claro, z vezes z, carga elementar vezes o número atômico, isso representaria o número de prótons presente no núcleo, porque quadrado, porque eu multiplico as cargas, né? E a carga do elétron é elementar, é E,
sobre R ao quadrado. Aqui você simplifica o R com o quadrado para concluir que mv quadrado é igual a kze quadrado sobre R e, por conveniência, estamos isolando v quadrado para encontrar kze quadrado sobre mr. Essa equação eu chamo de 2. Em seguida, vamos levar o valor de v da equação 1 para a equação 2, 1 em 2. Então aqui está escrito v quadrado, elevando ao quadrado nh sobre 2πmr, você vai ficar com n ao quadrado h ao quadrado sobre 4π quadrado m quadrado r quadrado igual a kze quadrado sobre mr. Ok? Daqui você vai simplificar o r quadrado com o r e vai isolar o r. Tá? Verifique que você encontrará r isolando, né, passando para lá, o k e o z passando, dividindo, enfim, isolando, você terá h quadrado n quadrado sobre 4π quadrado m kze quadrado. O menor raio das órbitas permitidas para o elétron, no seu estado então não excitado, a gente diz no estado fundamental, R1 é obtido para n igual a 1, o menor valor inteiro de n. R1, portanto, vale h ao quadrado sobre 4π quadrado kze quadrado m, não é? E os demais raios, agora sim, deixando claro, os raios da camada n, onde n pode ser daí 2, 3, etc., seria dado por R1 multiplicado por n ao quadrado, como você vê na linha de cima. Você não acha isso fantástico? Bohr, mas junto com Planck, eles colaboraram, acabaram calculando uma coisa que a gente não pode medir diretamente, que a gente não pode ver e medir com uma régua, um paquímetro, porque evidentemente também é muito pequeno, não é? Mas tiveram a genialidade de permitir o cálculo não apenas do raio da órbita do elétron no seu estado fundamental, como os outros raios que essa órbita poderá assumir, né? E sendo que esta variação de raio, no caso do átomo de hidrogênio, ela ocorre por absorção de energia, porque nós já vamos verificar que a energia do sistema aumenta à medida que nos afastamos do núcleo. Então, o elétron recebendo energia do meio externo, poderá saltar, mas nunca de maneira contínua, sempre de maneira discreta, porque as quantidades de energia HF, energia do fóton, que permitem esses saltos, elas não são quantidades quaisquer, elas são quantidades múltiplas de um valor elementar, né, que se exprime por HF. Você reparou que eu não ensinei a teoria, né? Porque a teoria está lá, qualquer um pode ler, e se a gente ficasse aqui falando da teoria, não teria tempo que resistisse. Então eu conto que você, caso tenha qualquer dificuldade em acompanhar essas observações que faço, que por favor leia o texto feito especialmente para você. Chama muito atenção nesse resultado, portanto, que Rn é igual a R1 vezes n ao quadrado. Então o raio da segunda camada, R2, seria 4 vezes R1. Já o raio da terceira camada seria 3 vezes R1, porque 3 ao quadrado é 9, e assim por diante. Esse resultado é usado como ponto de partida para outros problemas frequentemente explorados, especialmente no vestibular do ITA. IME, nem tanto. IME, acho que nem cai física moderna, né? Alguém poderia me confirmar isso? Eu já tive essa informação, tá? Claro que não é proibido saber, é bom saber, mas eu não tenho lembrança desse tipo de cobrança cair na prova do IME. Para o vestibular do ITA, porém, é claro que é fundamental. Então essa figura aí está ilustrando, né, as várias camadas que o elétron pode ocupar, tá? Camada K, camada L, camada M para cada valor de N, e também os saltos quânticos ocorrendo com absorção de energia do meio externo quando o salto é para uma órbita mais distante do núcleo, ou quando o elétron vai de uma órbita mais distante para mais próxima do núcleo, existe emissão de energia radiante. A distância entre o núcleo e o elétron corresponde ao raio da órbita, é claro. E a energia da órbita está relacionada ao raio. Para cada raio nós temos uma determinada energia. E o exercício seguinte vai tratar exatamente disso, veja se não. Segundo exercício de hoje, então. Com base no exercício anterior, agora para o átomo de hidrogênio, então o Z vai ser igual a 1, nós vamos ter um próton só,
nós não vamos mais colocar aquele Z do resultado anterior, obtém a expressão da energia total do elétron no enésimo estado estacionário. Eu vou precisar, claro que eu não estou pedindo para decorar, o que eu estou pedindo é para que você seja capaz de obter isso a qualquer momento, que tenha desenvoltura e possa, com essas 4 linhas, chegar nessa expressão aparentemente complexa. Claro, não é para decorar, mas a gente chega rapidinho nela, para o raio do nível N, né? E, em particular, para o raio do nível 1. Nós vamos precisar disso na abordagem que virá a seguir. A pergunta do problema é obter a expressão da energia aqui. O teste foi bem feito. Aliás, minto, obtém a energia da expressão da energia total do elétron. Gente, o E ao quadrado que aparece aqui, uma parte é carga do elétron, mas outra é carga do próton. Essa energia, embora se fale que está associada ao elétron, é na verdade do sistema. Tá? O enunciado não está assim tão preciso como talvez fosse desejável. Acostume-se com isso, tá? Isso se faz rotineiramente. Tá? Vamos então obter a expressão da energia quando o elétron se encontrar no enésimo estado estacionário. A energia que numa órbita qualquer o elétron tem no nível N é a energia cinética, né? mv² sobre 2, mais a energia potencial elétrica, KQQ sobre R ou sobre D. Não é assim que o Marcel ensina na eletrostática? Portanto, E igual, desculpa, aqui faltou o sinalzinho de igual, separando m sobre 2 vezes v ao quadrado. Esse v ao quadrado vem justamente do exercício anterior, né? V ao quadrado era kZe² sobre mr, lembra? Não vamos colocar o Z, porque aqui estamos falando de átomo de hidrogênio, Z vale 1, então V ao quadrado vira kE² sobre mr, mais com menos dá menos, kE² sobre R. Você chegará em kE² sobre 2R menos kE² sobre R. E olha aí, a energia da negativa, menos kE² sobre R. Alguma semelhança, aliás, sobre 2R no caso, alguma semelhança com menos GMM sobre D, que a gente viu lá na gravitação, aquele sinal de menos soou tão estranho? Aquele sinal de menos da gravitação nós só poderíamos justificar através de uma integração. E aqui, onde a similaridade entre eletricidade e gravitação é muito grande, fica mais claro que essa energia é negativa. Esse sistema é atrativo. No fundo, é por isso como o modelo gravitacional também é. No fundo, é por isso que esse sinal de menos está aí. Menos kE² sobre 2R. Aí a gente já percebe, essa energia é negativa e o R aparece no denominador. Isso quer dizer que quando o R aumenta, it occurs that are increasing the energy of the orbits. Desculpem o meu inglês aqui meio fraco, mas a energia está aumentando à medida que eu me afasto do núcleo. Não é? Porque quando você aumentar R, aumenta o denominador e essa energia tende para zero, mas ela é negativa. Então ela está indo de menos 1000 para menos 100, para menos 10, para menos 1, ela está se aproximando de zero, então ela está crescendo. Tá? Guarde bem esse resultado. Você terá mais energia quanto mais distante do núcleo você estiver. Agora, no lugar do R, você colocará aquela expressão do exercício anterior, tá? Esta expressão aqui, mas como R aparece no denominador, haverá a troca de numerador por denominador, acompanhe o desdobramento. Você chegará, portanto, trocando o R por aquela expressão invertida, menos kE² sobre 2 que eu separei, e o 4 aqui deve ser π², tá? Deve ser expoente, kE² m sobre H2N2, é aquela expressão do raio no nível N, invertida aqui porque o R aparece no denominador. Operando fica menos 2π², π², lá aquele 2 era expoente, na realidade, vezes m, vezes z², né, porque tinha e² vezes z², por isso e², sobre h², e aquele n² que sobra no denominador, a gente separa em 1 sobre n². Porque, na verdade, esse n é variável, e
As letrinhas que aparecem antes são todas constantes, né? Π 3,14, massa do elétron, eu não sei de cor, ela já vai aparecer, constante eletrostática, você sabe, carga elementar, constante de Planck, são constantes físicas bem determinadas. Fazendo esse cálculo, eu já fiz, para ver se a física não estava me enganando, chega-se a menos 2,16 vezes 10 na menos 18. Juro que eu não sei esse valor de cor. Sobre n ao quadrado. Isso é a energia no nível n, medida em joules. E por ser 1 elétron-volt, uma unidade de energia também bastante usada, como você sabe, igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules, né? Porque o elétron-volt é o trabalho que a gente tem que realizar para levar a carga elementar entre duas superfícies equipotenciais com uma DDP de 1 volt, não é isso? E trabalho é Q vezes U, não é? Como diz a cheirosa fórmula do talco. Vocês estudaram tal igual a Q vezes U? A cheirosa fórmula do talco, é assim que o Marcel fala, não sei. Q vezes U, carga vezes DDP, isso dá trabalho. E o trabalho, que tem a mesma unidade que a energia, nesse caso, se for uma carga elementar sendo deslocada entre duas superfícies equipotenciais de 1 volt, chama-se então essa energia, esse trabalho, de 1 elétron-volt. Ela vale, então, é só multiplicar a carga do elétron, a carga elementar, por 1 volt. Você tem um valor que numericamente é igual, portanto, ao da carga elementar. Tá? Daí, transformando aquele 2,16 vezes 10 a menos 18 joules para elétron-volt e por uma regrinha de 3, verifique, por favor, você chega na energia no nível n igual a menos 13,6 n ao quadrado sobre n ao quadrado elétron-volt. O que também mostra que quanto maior for n, mais a energia tende para zero, portanto, mais ela cresce, porque ela é negativa. Gente, isso é básico em mecânica quântica, saber calcular os raios das diversas camadas e saber expressar a energia do sistema em cada camada. Ok? Com isso você vai poder resolver problemas sobre salto quântico, tá? E muitos outros problemas, tá? Com colisão de fóton com partícula subatômica, havendo às vezes desvio, surgindo aí o importante fenômeno do efeito Compton, que tanto falo, mas não é de ocorrência tão frequente. Eu preferi colocar, tá? Já que frequentemente vocês me perguntam a respeito, vocês não, colegas de vocês de anos passados, como leitura complementar. Por favor, leia. Nós exploraremos muito aquilo que tem caído no ITA, né? Que são justamente as colisões que ocorrem, né, com essas partículas subatômicas com concomitante absorção ou emissão de energia. A lei da conservação da energia, bem como a lei da conservação da quantidade de movimento, já que esses sistemas costumam ser isolados, tá, estará presente nos cálculos que você fará na sequência. Então você vai entrar com coisas lá da mecânica clássica para poder encarar as coisas atuais do vestibular, especialmente do ITA. Ok? Vamos em frente, agora creio eu virá um problema sobre salto quântico. Exatamente, a figura então ilustra o que está acontecendo, já falamos, não é? Que para haver o salto quântico para uma camada mais externa há que haver a absorção de uma quantidade de energia, HF, ou múltipla desta, eu poderei ter um salto para 2 camadas, ou 3 ou mais, né? Se essa energia não for suficiente, o salto quântico não ocorre, a energia é novamente emitida, e no sentido contrário também, né? Quando o elétron vai de uma camada mais externa para uma mais interna, daí ocorre emissão de uma quantidade HF ou múltipla de HF. Um balanço de energia que utiliza também a expressão que nós obtivemos no exercício anterior é que vai permitir que você calcule a frequência do fóton emitido, ou a frequência do fóton que vai ser absorvido para que o salto ocorra, conforme o sentido em que ele ocorra. Veja lá, o elétron do átomo de hidrogênio, ao emitir um fóton, se ele emitiu é porque ele perdeu energia, porque o fóton, uma parte da energia do sistema, possa então migrar para algum outro lugar. Passa do primeiro estado estacionário para o estado fundamental. Então, o primeiro estado estacionário seria aqui n igual a 2, né? Já que o fundamental é aquele que corresponde ao menor valor de n. Sendo a constante de Planck, eu juro que não sei de cor esse valor, mas quando preciso eu procuro na prova, eles vão informar,
4,14 vezes 10 a menos 15 elétron-volt vezes segundo a constante de Planck, em unidade aí que não é do SI, então, determine a energia e a frequência do fóton emitido, quando esse salto quântico de n igual a 2 para n igual a 1 ocorrer. O balanço energético que se faz é assim: a energia que o elétron tinha, ou que o sistema tinha, quando o elétron estava no nível 2, é a que ele ainda terá no nível 1, mais a energia do fóton que foi emitido. Faz sentido ou não? Ele tinha, emitiu e continuou tendo alguma coisa que sobrou. No nível 2, lembra de n igual a menos 13,6. Desculpa, é 13,6 aqui, né? 13,6 sobre n ao quadrado, então no nível 2 será menos 13,6 sobre 2 ao quadrado, o erro foi só a digitação, na sequência a conta vai estar certa, acredite. E 1 seria menos 13,6 sobre 1 ao quadrado mais HF. Isolando HF vai dar 13,6 que vai para lá com sinal trocado, aqui já está corrigido, 13,6, menos 13,6 sobre 4, que já estava lá. Então HF vai dar, fazendo essa conta, verifique, você vai achar 10,2 elétron-volt. Esta é a energia, né, que o teste pediu, a energia do fóton. E a frequência, para achar a frequência é só trocar o H pelo valor que ele deu, né? 4,14 vezes 10 a menos 15 vezes frequência igual 10,2, fazendo a continha 2,5 vezes 10 a quinta Hz. E aí você pode descobrir que tipo de radiação é essa, se é luz visível ou se está fora da faixa visível do espectro eletromagnético. Ok? Condições para que o salto quântico ocorra, né, que a energia mínima tem que ser esta, e no sentido contrário a energia liberada é sempre aquela HF ou o múltiplo dela. Eu acredito que o Marcel também já tenha falado isso no começo do ano, né, quando ensinou o efeito fotoelétrico. Caso a energia não seja suficiente, o salto quântico não ocorrerá. Não há como você partir de uma camada, receber um pouquinho de energia. Bom, não posso ir para a segunda camada, mas então eu vou para um pouco mais distante do núcleo. Isso não existe. Se existisse, a nossa mecânica não seria chamada de mecânica quântica. Está entendendo? É a diferença entre o contínuo e o discreto. Neste mundo as coisas não acontecem continuamente, como geralmente ocorre nas nossas vidas. Nesse mundo subatômico as coisas acontecem aos saltos, de rompante. Algo assim, uma comparação que eu faço para a gente entender melhor o que está acontecendo. Vamos ao comprimento de onda de Broglie. Creio que vai ser isso agora. Vamos ver. Exatamente. Temos aqui slides aí que acompanham a ilustração, tá, que eu colecionei aí da internet, que devem estar de acordo com a nossa linguagem. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Por favor, não decore quando necessário, isso é dado. E sua velocidade é 3 vezes 10 a quinta metros por segundo. Me diga uma coisa, essa velocidade é ou não é maior do que 10% da velocidade da luz? Claro que não, né? Bem menor. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava. 10% seria 3 vezes 10 a sétima. Isso aqui está bem abaixo da velocidade da luz. Por isso não levaremos em conta efeitos relativísticos nesse problema, por incrível que parível. Ou melhor dizendo, por incrível que pareça. Porque nós estamos abaixo de 10% da velocidade da luz, certo? Então, essa massa, o teste não precisa dizer que é a massa de repouso do elétron. Aquela massa que na mecânica clássica a gente considera como constante. Eu, de propósito, encontrei na internet a expressão do comprimento de onda de Broglie. Nós vamos ver de onde vem, aqui comumente empregamos, onde não se considera efeito relativístico, mas também encontrei a expressão do lambda e também do F, uma consequência da outra, já que C é igual a lambda F, como você sabe, para o caso de a velocidade ser maior, mais próxima da velocidade da luz, onde aquele fator, às vezes representado por gama, né, que é 1 sobre raiz de V2 menos C2, que aparece nas expressões da relatividade da massa, do tempo e do comprimento, tá? Quando a velocidade for suficientemente grande, você terá de lembrar dessas expressões. Mas no caso, então, de velocidades não tão grandes, o que ele quer, afinal? Ele deu a massa do elétron, deu a velocidade.
A massa de uma bola de ping-pong é de 3 gramas, razoável. E sua velocidade 10 metros por segundo, sim, faz sentido. A constante de Planck no SI 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. Determine o comprimento de onda de Broglie associado ao elétron e à bola de ping-pong. Então você vê nesse problema que não são apenas partículas subatômicas, não é, que apresentam um comprimento de onda associado a ela. No caso dos elétrons, isso é facilmente justificado. Um feixe de elétrons lançado com uma grande velocidade no seu caminho estará sujeito a fenômenos das ondas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu não falei, mas suponho que algum colega meu, provavelmente o Marcel, já tenha falado quando falou de tubos de raios catódicos, alguma coisa assim. Pois é, então se elétrons com alta velocidade sofrem difração e também interferência, é porque eles têm o comportamento de onda. A luz tem comportamento de onda e a matéria com grande velocidade também tem, mas com baixa velocidade também tem. Não é? Uma bola de ping-pong a uma velocidade de 10 metros por segundo, nós vamos calcular em seguida o comprimento de onda dela. Ficou claro agora por quê? Algumas pessoas me perguntaram por quê que o nosso simpaticíssimo Murilo Narciso, quando simpaticamente, né, me vê entrar na sala, ou quando vai fazer algum comentário lá nas aulas no YouTube, ele diz lambda. Isso é coisa do nosso simpaticíssimo professor Tadeu Cardoso, que é uma das pessoas mais engraçadas que eu já encontrei na minha vida de professor. Eu, de repente, estou dando risada, porque o Tadeu tem umas tiradas assim geniais. Pois é, se o Geraldo está em movimento, se o Murilo, se você está em movimento, existe um comprimento de onda de Broglie associado ao seu movimento. Então nós somos onda, logo nós podemos nos cumprimentar. E qual é a letra de comprimento de onda, não é lambda? É coisa do Tadeu. Eu sei que comprimento é uma coisa, comprimento é outra coisa, certo? Mas com bom humor a vida fica mais fácil, né? Por isso, quando você encontrar alguma pessoa que estuda mecânica quântica, não se constranja, pode dizer lambda e essa pessoa entenderá isso como um comprimento de onda. Tá certo? Não esquecer aí a diferença entre comprimento e comprimento. Então vamos ver como é que calcula o comprimento de onda de Broglie. Pois é, então aqui eu relacionei os dados do problema, massa do elétron, velocidade do elétron foi dado, massa da bolinha, velocidade da bolinha. Você sabe, aula anterior, teoria da relatividade, que o conteúdo energético de uma certa massa m calcula-se por mc². No caso do fóton, essa energia é calculada por hf de acordo com o primeiro princípio da mecânica quântica. Max Planck é que falou isso. Assim, eu não vou fazer isso hoje, tá? Mas em algum momento, em teste proposto, né, já se perguntou qual é a massa do fóton. Ela depende da frequência. Fóton em repouso não tem. Fóton sempre anda com a velocidade da luz. Então, fóton não tem massa de repouso, mas tem massa na velocidade da luz, que é própria dele. A velocidade da luz exprime-se por lambda-f, isso é coisa do Marcel. V igual a lambda-f, vá lamber ferida, é assim que ele fala? Acho que não, porque os macetes do Marcel não são tão assim esquisitos, né? C igual a lambda f, comprimento de onda vezes frequência é velocidade, por isso F vale C sobre lambda. Substitua aqui, você terá mc² igual a H vezes C sobre lambda. Cancelando C, fica mc igual a H sobre lambda. mc, o que é isso, cara? mc é massa vezes velocidade, então é quantidade de movimento. Nós temos o costume de chamar de Q, muita gente chama de P, faça como você preferir. A quantidade de movimento do fóton, portanto, calcula-se por H sobre lambda. E H sobre lambda daqui também, a gente pode ver da linha anterior, é também E sobre C, né? Porque E vale mc² sobre C, mc² dividido por C, veja da linha anterior, isto é também H sobre lambda. Só que essa a gente usa menos. A quantidade de movimento do fóton pode ser expressa por constante de Planck dividido por lambda ou por E sobre C. É coisa estranha para muitos. Fóton tem quantidade de movimento, professor? Que eu saiba, quem tem quantidade de movimento é um carro, massa vezes velocidade e uma bola de bilhar. Essa grandeza que uso para resolver o problema do choque mecânico. Pois é, mas os fótons também têm quantidade de movimento e isso explica por que quando fótons incidem sobre partículas subatômicas interagem nessa colisão com elas da mesma forma como bolas de bilhar ao baterem. É isso que
autoriza-nos a aplicar a lei da conservação da quantidade de movimento em colisões não apenas de partículas subatômicas, mas de feixes de luz, de fótons sobre partículas materiais ou sobre outros fótons. Isso é o que mais cai nos testes do ITA, como você talvez já tenha visto, e se não viu, verá nas coleções, né, que nós faremos em sala na outra aula e também propostas para casa. Mas se a quantidade de movimento do fóton vale H sobre lambda, então lambda é igual a H sobre Q. Lambda é igual a H sobre Q. Lá da internet eu vi lambda igual a H sobre mv. Embora eu esteja falando de fóton, tudo isso se estende para qualquer partícula material. Então poderia ser aqui a massa da vaca, a massa do Geraldo, a massa da bolinha de ping-pong, a massa do elétron ou a massa do fóton. Claro que daí não é massa de repouso, é a massa relativística de fato que ele possui. Certo? Então, para o elétron, daí só substituindo, essa parte é a menos preocupante, né? Fazer conta não vai ser problema para ninguém. Substituindo o H 6,63 vezes 10 a menos 34 pela massa do elétron, primeiramente, né? 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes a velocidade dele, 3 vezes 10 elevado à quinta. Se a velocidade fosse muito maior, mais de 10% da velocidade da luz, você teria de recalcular a massa usando a fórmula da teoria da relatividade. E acabaria chegando nessas que estão aí no cantinho, por favor, verifique. O resultado dessa conta é 0,24 vezes 10 a menos 8, que equivale a 2,4 vezes 10 a menos 9 do metro. Veja o comprimento de onda do elétron. Tá? Relativamente pequeno, você diria. Mas para a bolinha de ping-pong vai ser menor ainda, veja só. O cálculo feito para a bolinha, o que muda, o H continua o mesmo, a massa da bolinha agora é 3 vezes 10 a menos 3, é bem maior, claro, do que a massa do elétron, e a velocidade é bem menor, apenas 10 metros por segundo, mas o lambda da bola de ping-pong é da ordem de 10 elevado a menos 32 metros. É um comprimento muito pequeno se compararmos com o diâmetro da bola, por exemplo. Certo? Já o elétron não tem um comprimento de onda tão pequeno comparado com o comprimento dele. Vocês sabem qual é o tamanho do elétron? Tá? Raio clássico do elétron, eu não tenho essa informação de cabeça, mas é algo comparável com aquilo que a gente encontrou. Isso explica por que, embora exista um comprimento de onda associado a partículas que não são subatômicas, que não têm massa tão pequena e que também não têm velocidade tão grande, para esses corpos que não são partículas subatômicas, é muito difícil nós observarmos os efeitos ondulatórios. Tá? É isso que está escrito nessa conclusão. Mas o meu interesse, confesso a você, é mais ensinar a calcular esse lambda do que querer fazer qualquer outra interpretação. De qualquer forma, que fique a mensagem. Não é? A luz, que tem evidentemente caráter ondulatório. Nós vemos isso ao estudar a interferência, ao estudar a difração especialmente. Ela tem também caráter corpuscular. Então existe massa associada à luz. Então por que não vai existir comprimento de onda associada a uma massa que não seja a da luz? Tá? Esses físicos da modernidade tiveram essa percepção e daí surgiu toda essa teoria que está influenciando decisivamente o progresso da ciência atual. Mas não vamos viajar demais, não. Tá? Quem tem interesse em saber mais coisas assim curiosas da teoria da relatividade, por favor, faça como eu também, dentro do seu limite de tempo. Tá? Os livros de Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós, Uma Breve História do Tempo, já falei desses livros, acredito, numa outra aula, né? Então, mas não pense nisso em termos de vestibular. Para o vestibular, o perigo aqui, viajar demais, é perder o foco, isso não podemos permitir que aconteça. Então, sabemos calcular o comprimento de onda de Broglie. E para finalizar, então, o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele afirma, lá na teoria você poderá ver melhor, Heisenberg afirma que é impossível se conhecer com precisão a posição e a velocidade de uma partícula ou a quantidade de movimento dela. Δx e Δq nessa fórmula, tá, significam justamente as amplitudes dos intervalos em que a posição estaria sendo caracterizada. Não se tem certeza dela. Ela varia desde de uma posição, digamos,
x menos x0 até um x mais x0, se quisermos imaginar uma abscissa apenas. E a amplitude desse intervalo, então, que representa a incerteza, porque o valor da posição estaria dentro dessa faixa, por isso a palavra incerteza, multiplicada pela incerteza da quantidade de movimento, diz Heisenberg, deve ser maior ou igual a h arriscado sobre 2. É claro que existe uma certa estatística da mecânica quântica por trás dessa expressão que não nos interessa abordar. Mas desta forma fica claro que quanto menor for ΔX, maior ΔQ. Quer dizer, quanto mais certeza eu tiver da posição de uma partícula, mais incerteza eu terei da velocidade dela e, portanto, da quantidade de movimento. E da mesma forma, se a velocidade estiver bem determinada, se esse ΔQ for bastante estreito, com certeza, né, passando para cá um número pequeno dividindo, o ΔX será grande. Grande será a imprecisão da posição. Por que isso, professor? Por que eu não posso saber precisamente onde o corpo está? Parece contrariar coisas que eu já aprendi no passado. Por exemplo, quando a gente chuta uma bola de futebol com uma velocidade lá de 30 metros por segundo, numa direção que forma 30 graus com horizontal e a bola descreve um arco de parábola. Dada a aceleração da gravidade, após 2 segundos calcule velocidade e posição. Eu calculo exatamente. Movimento parabólico, Marcel ensinou isso. Chevette na horizontal, queda livre na vertical, tá? Velocidade constante na horizontal, variando de acordo com as determinações aí da gravidade na vertical. Por que não dá para calcular exatamente? Olha, eu aqui não estou falando de calcular, eu estou falando de medir. Como é que você faria para observar uma partícula subatômica e quisesse medir por algum processo, aqui não vamos investigar como seria, você teria de fazer incidir luz. Radiação teria de incidir para que com a radiação refletida você pudesse saber onde a partícula está e com que velocidade ela se move, como resultado dessa colisão. É algo assim que a gente faz para avaliar velocidade e posição da partícula. Mas eu te pergunto, a partir do momento que eu lanço luz, onda eletromagnética para a partícula, e espero que a resposta pela reflexão me venha, será que isso não vai alterar as condições em que a partícula que eu estou querendo estudar se encontrava? É óbvio que sim, é o que nós mais vamos fazer. Não é? Colisão de fótons com partículas subatômicas haverão de provocar alterações, não só na sua velocidade, como também na sua posição. Então isso está mostrado nesse desenho, tem também parecido no nosso material, né? Luz incidindo no elétron, trazendo alguma alteração nas características do seu movimento, de tal modo que quando ele for observado, né, posição e velocidade já não serão as mesmas que se esta luz não incidisse. Daí é que vem a imprecisão a que Heisenberg se refere no seu princípio. Existe um princípio de incerteza de Heisenberg relativo à posição e quantidade de movimento e outro relativo à energia e tempo. Tá? Conheça, por favor, os dois. Isso está explicado lá na teoria. E a matemática disso é indispensável. Já algumas vezes o ITA perguntou, e foram perguntas em geral relativamente diretas, outras um pouquinho mais sutis, dessas, como no ano de 2014, falaremos em outro momento. A incerteza na medida da velocidade v de uma partícula é ΔV igual a 3 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. H, a constante de Planck, mais uma vez é dada a 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. Determine a incerteza ΔX da posição quando a partícula for um elétron de massa mencionada há pouco, e depois quando for uma bolinha de ping-pong de massa bem maior. Então relacionamos os dados do problema, imprecisão da velocidade, constante de Planck, H arriscado, nunca esqueça, é H sobre 2π, constante reduzida de Planck. E o princípio da incerteza, então, matematicamente é traduzido assim, ΔX vezes ΔQ maior ou igual a H arriscado sobre 2. Para o elétron, ΔX é o que eu quero calcular, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, lembra que é igual a mv, massa 9,1 vezes 10 a menos 31, a imprecisão da velocidade, 3 vezes 10 a menos 2. Maior ou igual, H arriscado, constante de Planck sobre 4π. Fazendo a conta vai dar um ΔX maior ou igual a 0,193 centímetros. Isso você diria que é grande ou pequeno? Professor, essa pergunta é ridícula. Grande ou pequeno, isso é relativo. Em comparação com
com o raio do elétron, que é da ordem de 10 a menos 15 do metro, se eu não me engano. Poxa vida, isso aqui é enorme, gente. Isso daqui é quase 2/10 de centímetro, é quase 2 milímetros. Não é? Na régua você é capaz de ver isto. Então é grande a imprecisão quando se trata de uma partícula subatômica, com grande velocidade também, embora a velocidade propriamente não tenha entrado nesse cálculo, mas a incerteza dela. Já para a bolinha de ping-pong, pela mesma fórmula, ΔX, vezes a massa, agora 3 vezes 10 a menos 3 gramas, né, transformando em quilos. Incerteza da velocidade teria sido dada como 3 vezes 10 a menos 2. No segundo membro, novamente, a constante de Planck dividido por 4π. Isso vai te levar agora a um ΔX maior do que 5,10 a menos 31 metros. Isso de fato é muito pequeno, não é? Se for comparado com o tamanho da bolinha de ping-pong. Portanto, eu não preciso levar em conta o princípio da incerteza no meu mundo macroscópico, isso nunca me preocupou. Mas naquele mundo subatômico, que não é o nosso mundo, não é lá dentro do átomo que a gente vive, embora nós tenhamos convivência com átomos todos os dias das nossas vidas, é assim que as coisas são. Existe essa incerteza e isto nós precisamos saber. Ok? Bom, então este é o feijão com arroz da mecânica quântica. Ela é bem legal, ela viaja bastante, ela vai bem além quando a gente aplica nos fenômenos do mundo subatômico as leis que estudamos anteriormente. E é isso que nós faremos nas aulas seguintes até o início da nossa revisão final. Tá? Mas o feijão com arroz, o básico, é isso. Eu espero que você faça os testes e você, de repente, vai ver testes do ITA, tá? Que já não são assim tão diretos, elementares, é claro, como esses, mas que também não chegam a ser assim terrivelmente complicados. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma das questões propostas para casa, só orientando sem fazer o problema todo. O teste, então, para encerrar esta aula, veja o encaminhamento, uma orientação para o teste proposto para casa número 15, que caiu no ITA em 2003. Utilizando o modelo de Bohr para o átomo, calcule o número aproximado de revoluções efetuadas por um elétron no primeiro estado excitado. Primeiro estado excitado deve ser n igual a 2, né? Porque n igual a 1 não é excitado, é fundamental, do átomo de hidrogênio. Se o tempo de vida do elétron nesse estado excitado é de 10 a menos 8 do segundo. São dados o raio da órbita no estado fundamental, que chamamos de R1 na teoria, 5,3 10 a menos 11 do metro, e a velocidade do elétron nesta órbita, 2,2 vezes 10 a sexta, também bem menor do que 10% da velocidade da luz. Não se preocupe, não é relatividade aqui, não se preocupe com efeitos relativísticos, então, como variação da massa, por exemplo. Ok? Então, o raio da órbita no estado fundamental foi dado, 5,3 vezes 10 a menos 11. A velocidade nessa órbita também. No primeiro exercício de hoje, espero que lembrem, provamos Rn igual a R1 n ao quadrado. Por isso R2, como 2 ao quadrado é 4, vale 4 R1. Se você multiplicar o R1 por 4, 5,3 vezes 4 vai dar 21,2 vezes 10 a menos 11 do metro. Tá. E o que mais eu preciso considerar? Você tem a velocidade e tem o raio do estado fundamental. Agora você também tem o raio do nível 2. Se você conseguir calcular a velocidade no nível 2, com velocidade e raio, vai dar para calcular o período, o tempo para uma volta. E daí você poderá, por regra de 3, saber quantas voltas são dadas naquele tempo. E um problema que parece tão complicado se reduz a uma regra de 3. Mas para isso você tem que saber que MVN-Rn é igual a NH sobre 2π. O que é isso? É a hipótese de Bohr. Por isso MV1R1 vale H sobre 2π com N igual a 1. MV2R2 vale 2H sobre 2π. E por isso MV2R2 vale 2H sobre 2π da linha anterior, vale MV1R1. Cancele o M, fica V1 vezes R2. R2 vale 4R1, não é? Igual a 2 vezes V1R1. Cancele o R1 e conclua que V2 vale V1 sobre 2. Não é? À medida que você se afasta do núcleo, você acaba de ver que a velocidade diminui. Então, metade daquele valor que foi dado, 1,1 vezes 10 a sexta, é a velocidade do nível 2.
No movimento circular uniforme, velocidade vale 2πr sobre t, não é? Velocidade é a distância sobre tempo. O perímetro da circunferência é percorrido num tempo igual ao período. Vi dois pirralhos tristes, não é esse o macetinho? Pois é, então V2 você conhece, 1,1 vezes 10 a sexta. R2 você também já havia calculado, então você pode calcular T2. Claro que a conta não é agradável, mas você tem tudo para calcular o T2. T2 é o tempo para uma volta. Faça daí uma regra de 3. No tempo igual a T2 é dada uma volta. No tempo de 10 a menos 8 do segundo serão N voltas. Regrinha do 3. Certo? Se não for pedir demais, por favor, meu querido aluno, termine sozinho. Ok? Isso faz sentido para você? Parece complicado? Quem é do terceirão fala, poxa, física moderna, mecânica quântica, agora o bicho vai pegar? Não é o bicho, né? Principalmente porque nós estamos dando apenas os primeiros passos numa teoria que certamente dá muito o que pensar. Mas procure investigar o que tem caído, e nós estamos tentando mostrar isso mais nas aulas seguintes, né? Porque, por enquanto, tanto em relatividade quanto em mecânica quântica, a preocupação foi passar os princípios básicos, mas você vai ver que este algo a mais que se cobra, não digo que seja coisa elementar, mas não é assim algo tão dramático, não. Ok? Você sentirá isso cada vez mais confiança quanto mais exercícios você fizer. Fico muito grato aí pela sua atenção, desejo-lhe uma ótima semana. Vamos nos ver de novo na próxima quinta-feira das emoções. Ok? Até lá!